Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez eu não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online, um papo reto entre eu, você e Deus. E essa noite aqui estamos com um convidado muito especial, Paulo, meu discípulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Se você que está nos assistindo agora, que você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. É muito importante porque através do seu like, através que você compartilha, pode alcançar outras vidas. Amém? Que você possa se inscrever então no nosso canal. E eu te convido então nesse momento, você que está conosco, a fechar seus olhos, a colocar a mão no seu coração para a gente orar. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós
te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por mais uma conexão. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Deus, compartilhando, Deus, mais uma história, mais um testemunho de vida. Deus, que essa noite, Senhor, esse testemunho possa alcançar outras vidas. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar nos conduzindo, estar nos direcionando. Trabalha, Deus, em cada vida, Senhor, em cada coração que está conosco essa noite. Em nome de Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, hoje no nosso Conexão nós vamos falar sobre uma história muito conhecida. Nós vamos falar sobre 1 Samuel, capítulo 17, onde nós vamos falar sobre Golias e o gigante. Uma história onde muitas pessoas se identificam. E essa noite eu começo falando com você. Qual gigante você precisa derrotar? Quais os gigantes que você está enfrentando na sua vida? Eu não sei, talvez o gigante dos seus sonhos, um objetivo. O que você tem deixado esse gigante fazer? Você tem parado? Você tem deixado com que seus medos venham vencer? Ou você tem derrotado esses gigantes? E essa noite, essa passagem é uma passagem onde se identifica muito com a história do Paulo. Então eu vou ler para você, capítulo 17, o versículo 33, que é o versículo específico. Porque quando Davi, ele era um simples, ele cuidava ali das ovelhas. Davi, ele não era reconhecido, não era visto por ninguém, mas ele era visto por Deus. Então, jamais imaginaria aquilo que Deus ia fazer na vida de Davi. Mas Davi, ele teve que enfrentar o gigante. E seria ali o início onde Deus começaria a trazer uma trajetória nova para a vida dele. Mas muitas pessoas ali, Saul como rei ali, ele simplesmente dizer assim, quem é Davi para derrotar esse gigante? E ali no capítulo 33 diz assim, mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. O que esse texto, Paulo, de 1 Samuel, significa, representa para você? Bom, esse texto é um texto básico, que normalmente se prega muito, se fala muito, até para crianças, mas eu reflito e coloco na minha vida esse texto, especificamente esse texto, porque quando a gente vê a história, a gente dá muito enfoque pro gigante, para Golias, E Davi, quando foi até onde estava ocorrendo a perseguição contra os filisteus, Davi se colocou à disposição e apareceu Saul, E Saul de todas as formas tentou indiretamente paralisar ele, colocando peso sobre ele, falando, olha, você é muito novo, o que você vai enfrentar? E acontece também nas nossas vidas, Normalmente aparece alguns Sauls nas nossas vidas durante a nossa trajetória, nossa caminhada, que tenta de todas as formas, através de palavras, e não é nem opositor, é pessoas do nosso meio mesmo, que tentam de várias formas tentar nos paralisar. E Davi, ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele tinha relacionamento com Deus, então ele entendia que não era o que os outros falavam a respeito dele, mas que Deus queria, qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, para mim é importante por conta disso, porque durante a minha vida, vários Sauls apareceram, desde pequeno e até hoje, às vezes aparecem. Mas eu entendo que o Senhor, ele tem um propósito maior para a minha vida, como para todos também, e é importante a gente estar ciente e ouvir a voz de Deus, não as vozes que vêm aparecer para tentar nos paralisar, para tentar nos diminuir, porque nós precisamos crer que o Senhor, ele tem grandes obras nas nossas vidas e que nós somos mais que vencedores. Amém. E muitas das vezes aparece, assim como Paulo diz, Saul para falar que você não é capaz, para dizer quem é você para alcançar esse sonho, para conseguir algo. Não sei aquilo que você tem vivido, não sei qual que é a situação que você tem vivido hoje. Mas Deus está com você, assim como Deus estava com Davi. Naquele momento onde ele foi
que ele se dispôs, não, eu vou enfrentar esse gigante. Então nós temos que enfrentar os gigantes que aparecem nas nossas vidas. Então que essa noite, essa palavra, ela venha de encontro com o teu coração, trazendo, e você possa entender que Deus, ele está com você. Independente do momento. Não deixe com que outras pessoas venham te diminuir, falar que você não é capaz de chegar, de alcançar ou de fazer algo. Mas que Deus, sim, ele traz essa capacitação, traz aquilo que é necessário para que você possa alcançar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. E assim, Paulo, diante dessa palavra, aquilo que Deus ele trouxe em relação à sua vida, os gigantes que você teve que enfrentar, que você possa compartilhar então com as pessoas, para que as pessoas possam entender um pouquinho da sua história. Amém. Bom, tudo começa com a minha família, né? Nasci de uma mãe que não teve uma estrutura, como os muitos que já passaram por aqui tiveram problemas com relação a pai, mãe, e com a minha mãe não foi diferente. Ela foi uma mãe solteira, teve eu tenho outro irmão, mas ela acabou engravidando já na meia idade, né? Já numa fase que normalmente não se tem filho. E isso tornou-se difícil para ela, porque é uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não tinha condições de se manter. Então ela passou a viver comigo e com o meu irmão já mais adolescente, já de empréstimo, né, em casa de tios, e nós acabamos tendo que crescer, né? E aí a gente foi morar em assentamento, invasão, na verdade, né? E nós passamos a conviver em um ambiente não muito agradável, né? É um ambiente onde tem vários tipos de pessoas, onde nós precisamos lutar cada dia para ter o nosso sustento. E ela decidiu, né? E aí começou a nossa jornada. A jornada comigo, né? Porque ela já tinha passado vários perrengues junto com o meu irmão. Afinal, ela teve a diferença minha para o meu irmão é bastante grande. E aí nós acabamos a começar a enfrentar alguns Saúls na nossa vida, né? Na verdade, o Saúl é aquele que tentou limitar a obra que já tinha, o projeto, o propósito que tinha. E aí nós começamos a ouvir, né, durante a minha adolescência, algumas palavras que falavam que eu não seria nada. Até o ambiente que nós vivíamos é um ambiente onde que realmente tornava-se difícil, né? E muitas mães veem a dificuldade com relação à droga, a estudo, muita gente não querendo estudar, e foi uma coisa muito comum comigo, né? Todas as pessoas que estavam ao meu redor não tinham condições, como nós também não, e muitos deixaram-se levar, muitas pessoas foram para um caminho da droga, muitos deixaram o caminho do Senhor, muitos nem conheceram e se perderam. E comigo, mesmo as pessoas falando, eu creio que existia um propósito de Deus, e nós não ouvimos esse Saúl na nossa vida. E aí nós acabamos, eu acabei, né, junto com a minha mãe, persistindo, né? Eu fui trabalhar como patrulheiro. Tive uma oportunidade para uma multinacional, e lá eu tive a oportunidade de, no final do estágio, falar: olha, você precisa fazer uma faculdade ou a gente vai ter que te mandar embora. Eu não tenho condições nenhuma, minha mãe não podia me ajudar, porque minha mãe era faxineira, não tem estudo, é analfabeta, e não teria condições nenhuma de pagar nada, nem transporte, nem um lanche, o básico que tinha. A situação que você já viveu era muito difícil, né? Já era difícil. E mesmo assim, eu desafiei. Falei: não, eu preciso fazer porque é a oportunidade que eu tenho. Eu não posso ficar ouvindo Saúl falar que eu não vou ser ninguém, não vou ter nada. E nesse momento eu decidi: não, eu vou desafiar.
prestei o vestibular. Prestei o vestibular na PUC, passei, mas não tinha condições de pagar transporte, nem condições de bancar nada, desisti. Aí eu tive a oportunidade de prestar a faculdade em Hortolândia e não passei. Falei, perdi a oportunidade, né? Mais próximo de casa, daria para... Eu morava em Sumaré, daria para pagar transporte, e seria muito mais fácil, próximo do trabalho. E eu não passei. Para mim, eu falei assim, não, como assim? Não vou passar, mas eu não desisti. Eu fui na diretoria, fui lá, marquei uma reunião na secretaria e pedi. Falei assim, olha, eu preciso disso. E fiz a prova, uma outra prova, e eles me deram a oportunidade, mesmo não passando no vestibular. E foi duro para poder pagar, porque na época não tinha financiamento, não tinha nada, então eu fui prorrogando o pagamento, fui negociando o pagamento, e participei de coral para poder abater, participei de projeto social, fui fazendo várias coisas para poder pagar. Você não desistiu, né, de realizar, e ao mesmo tempo que estava sendo um desafio, porque não tinha condição nenhuma, mas você falou, não, eu preciso não ouvir as vozes que falam que não, eu não vou conseguir, mas sim tentar e buscar novas alternativas. Justamente. E tudo tem uma recompensa, né? Eu mesmo não passando, eu me dediquei. Eu falei, não, eu vou fazer porque é o que eu preciso. E eu tive a oportunidade de no término do curso, ser reconhecido como a maior nota de trabalho de conclusão de curso, e com honras durante a formatura, eu e minha equipe, meu grupo. E para mim foi algo de Deus mesmo, porque eu falei, olha, para uma pessoa que não tinha nem passado no vestibular e ser reconhecido, é o Senhor que tá no controle de tudo. Amém. E muitas pessoas têm desistido, às vezes têm oportunidades, aparecem, mas deixam que muitas vezes um Saul dizer, não, você não vai conseguir, quem é você para fazer algo? E tem desistido mesmo de seus sonhos, de realizar, de se formar, de fazer uma faculdade. Então talvez você esteja se conectando assim com a história do Paulo, né? Por mais que passou por situações difíceis ali na sua infância, ele não desistiu de viver o sonho que Deus já tinha colocado no coração dele, de se formar, né? De ter uma vida profissional. E Paulo, nesse primeiro tempo da sua vida, você já conhecia a Jesus? Como que era a sua relação com a sua mãe? Eu tive um grande problema, porque eu e minha mãe, nós somos bem apegados, até porque eu sou o último, né? E o filho que eu vou colocar na velhice. Mas eu não tive um pai, né? Não tinha nenhuma referência masculina. Meu irmão já era maior, meu irmão já tinha se desvencilhado da família, não tinha nenhum vínculo, mesmo morando com a gente, mas ele não tinha o mesmo papel, nem era responsabilidade dele. Então, assim, eu não tinha uma postura, não tinha algo que me preenchia nisso. Então, assim, eu me apeguei muito na minha mãe. Minha mãe é uma referência para mim, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que viveu pelos filhos, ela não viveu para ela, não teve outros maridos, ela viveu pelos filhos e por mim. Então, assim, a gente tinha um vínculo muito grande. Mas isso daí me afetava, me machucava não ter tido um pai, não ter sido apresentado a ele. E eu não tinha essa referência, não tinha essa pessoa, né, como referência. Então isso aí era uma coisa que me marcava, que me deixava bem ruim. E na minha adolescência eu passei por essas fases. E foi justamente na adolescência que o Senhor me chamou. Foi nessa fase em que muitas vezes as pessoas se afastam de Cristo, que são de família. Eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor, e através de grandes líderes, né, que são os meus líderes, Sara e Sidney, lá de Sumaré, eles tiveram a oportunidade de me chamar, e eu entrei no propósito, onde que eu conheci também a minha esposa hoje. Foi na adolescência. Dentro da igreja, e isso me ajudou a ter esse entendimento. Muitas pessoas não têm essa oportunidade de, nessa fase, conhecer Jesus, a ter um relacionamento com o Senhor e entender aquilo que é o propósito dela. Então, para mim, eu tive essa oportunidade nessa fase.
mas não é tão fácil, né? Que é uma fase de muitas informações, de muita descoberta. Então é uma fase difícil, mas eu tive a oportunidade de ter nesse momento esse chamado, e ter ouvido, né, o Senhor me chamar, porque muitas vezes o Senhor chama muitos e a preocupação é nas coisas que o mundo apresenta, e realmente são coisas boas, porque o inimigo ele tem essa oportunidade, né, e consegue ganhar muitos jovens, mas nessa fase é onde que eu encontrei o Senhor. Amém. E aí você teve que enfrentar, logo em seguida, depois de você ter ido, de você ter conseguido essa vaga, você teve que enfrentar outros gigantes. Sim, sempre apareceram gigantes. E apareceram também Saúls, tentando me diminuir, tentando me paralisar. Dentro da própria, né, da faculdade. Depois disso, eu tive como eu conhecia já a Luciana e aí a gente já tinha um relacionamento, as pessoas começaram a falar: olha, você não vai adiantar, esse relacionamento não vai dar certo. E não eram pessoas distantes, não eram pessoas próximas da gente, que tentavam de todas as formas tentar desanimar mesmo. Mas a gente cria que era propósito de Deus, né? E era aquilo que estava no nosso coração. E a gente não ouviu, né? Porque afinal o nosso propósito é maior do que as pessoas, né, tentam colocar. E aí a gente teve essa oportunidade de após a minha faculdade, a gente se casar, né? Não tínhamos dinheiro, não tínhamos finanças, mas a gente decidiu viver uma vida em santidade, né? Então a gente se relacionou, a gente casou. E aí apareceu novos gigantes, porque o nosso sonho, como eu não tive um pai, eu queria ser pai, né? Era meu sonho, então eu tinha um desejo muito grande, e a Luciana também. E aí a gente entrou o desafio. Logo nos primeiros anos a gente teve desejo de ter um filho. E as coisas não acontecem do nosso jeito, das nossas vontades, do nosso jeito. E as pessoas falavam: não, mas tá cedo, ou não. Muitas vezes falavam: não, mas não está acontecendo, deixa, vai, procura adotar. E esse período foi um período longo, foi um período de 10 anos, né? É um período onde nós procurávamos, porque nós queríamos, era desejo de ter um filho, e nós não conseguíamos. Então nós fomos ao médico, toda vez que nós íamos a gente precisava fazer um tratamento, e toda hora era algo diferente. E as pessoas falavam: adota. Nós fomos buscar adotar, nós fomos fazer cursos para adoção, e a gente percebeu que a adoção não é algo tão fácil. A adoção ela tem toda uma burocracia que dificulta muito aqueles que realmente querem. Mas não era propósito do Senhor. Vocês buscavam a todo tempo, né? Algo para poder realizar esse sonho. Justamente era algo que ardia no nosso coração. A gente poder ver as pessoas com filhos e a gente não ter. Era algo que machucava, que doía. Era algo que, principalmente para minha esposa, era algo que machucava muito, né? A gente era a situação de que dia das mães a gente não ia para a igreja, porque era algo que machucava muito. Mas o Senhor tem tudo um tempo, né? E às vezes a vontade dele não é maior que a nossa. Deus tem um tempo todas as coisas, né? Deus sabe o tempo certo para nós. O que a gente precisa entender é que a gente não pode dar ouvidos, né, às vozes que tentam nos desanimar. E isso a gente aprendeu com o tempo. E muitas vozes tentam nos parar, tentam, assim como, né, o Paulo, o sonho de ser pai, assim, ele, a esposa, o sonho de ser pai. Muitas pessoas têm sonhos, mas muitas vozes tentam vir e fazer com que paralise, né, para que não vá em busca. Mas assim como ele disse, Deus ele tinha um propósito, né, para que ele viesse a realizar esse sonho na vida de vocês. Isso, e era algo que estava no nosso coração. Então, o que as pessoas falavam, a gente não dava ouvidos. A gente queria ouvir aquilo que Deus tinha para nós, aquilo que Deus queria falar para nós.
E isso foi importante porque ele não fez a gente retroceder. Pelo contrário, nos levava numa direção que é da vontade dele. Apesar de no meio dos caminhos a gente dar uma parada para refletir, mas o Senhor, ele tinha um propósito grande e a gente entendia esse propósito. E que nada poderia nos parar, a não ser o Senhor mesmo. Assim como fez Davi, mesmo Saul dizendo que não ia, ele entendia que não era a força dele que venceria os gigantes, é a força de Deus. Até porque ele coloca nos outros versículos que o Senhor estava na frente, né? Que ele iria não com a força dele, mas com a força do Senhor. Então a gente colocava o Senhor em tudo, mas mesmo assim tinha coisas ainda que as palavras, inclusive aquilo que o Saul que apareceu na nossa vida trazia, que ainda tinha coisas que precisavam ser curadas, que precisavam ser tratados, né? Por mais que a gente entendia do nosso propósito, a gente como ser humano tem situações que nos afetam, que nos afligem e que a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar auxílio. E foi aí que a gente encontrou a Sara. Foi aonde nós vimos de outra denominação, de outra igreja, mas a gente teve a oportunidade de conhecer a Sara na nossa terra há alguns anos atrás. Quantos anos faz? Vixe, faz tempo, hein? Faz bastante tempo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a Sara quando ainda tinha um salão lá no Ouro Verde, né? Foi quando a Sara aqui de Campinas, da Marechal Carmona, ela abriu um salão lá, e nós fomos também num momento delicado da nossa vida, porque a Luciana ela não tinha relacionamento também com o pai dela. O pai dela e a mãe dela havia se separado, ele havia sumido, e num determinado momento recebemos uma ligação de que o pai dela teve um AVC, estava paralisado na Unicamp, e como a gente não tinha contato, a gente não sabia o que fazer, né? E aí quando ela ficou naquela decisão, o que faríamos? Nós levamos para casa, recém-casados, mudamos para Campinas e ficamos meio perdidos. Mas a gente decidiu, nós vamos cuidar dele, mesmo sem ter nenhum vínculo emocional, vamos cuidar dele. E foram alguns anos de sofrimento, de aprendizado, até porque ele teve uma paralisia total. Então, e nesse momento a gente também estava paralisado porque não tinha o que fazer, a gente não podia sair de casa porque a gente tinha que cuidar dele. E aí nós fazíamos ele dormir. Quando ele dormia, nós corríamos lá que era bem na frente do condomínio, nós íamos lá, ouvia o culto e voltava orando para que tivesse tudo tranquilo. E aí nós tivemos a oportunidade de conhecer a Sara nessa época, né? De conhecer o pastor Renato. Após nós entramos na equipe dele, a equipe Docnos, e aí nós tivemos essa oportunidade. E aí quando eu falo que nós precisamos de cuidado, é que nós descobrimos que tinha coisas ainda que precisavam ser curadas, que precisavam ser tratadas, né? Não algo que para a gente não tinha valor muito, mas que ainda havia machucava muito. Ainda estavam vivendo um processo, né, de tudo aquilo que vocês já estavam vivendo, porque vocês estavam vivendo um processo, desde ali, né, de tudo que foi acontecendo, sonho, né, pessoas tentando paralisar, falando que não ia dar certo, e foram acontecendo outras situações, e muitas pessoas, vai acontecendo muitas situações e desistem, né, não dão mais ouvidos a Deus, param, desistem no meio do caminho, mas nós precisamos permanecer, buscando sempre a direção de Deus para as nossas vidas. Mas nesse momento onde vocês conheceram, que começou esse cuidado, e aí foi quando vocês tiveram um encontro com Jesus? Isso, foi quando nós fomos convidados para ir para o Revisão de Vidas. Nós já conhecíamos Jesus de falar, né? Nós tínhamos entendimento, nós conhecíamos da palavra, mas nós não tínhamos ainda conhecido verdadeiramente a Cristo. E quando nós fomos por Revisão de Vida, nós tivemos a oportunidade de ter realmente um encontro, né? Dentro do Revisão, eu tive cura, né? E uma das curas era justamente com relação ao meu pai,
né? Porque eu entendi, não tinha pai, mas tinha algo que me Deus que me precisava afligia. trabalhar, né, dentro de você. E ainda tinha alguns questionamentos e neste momento, lá naquele lugar, no meu primeiro revisão, eu tive a oportunidade de ser curado, né? Eu tive a oportunidade de perdoar, eu tive a oportunidade de entender, né, que eu não poderia ficar carregando nenhum tipo de culpa, que eu nem deveria ficar culpando ele por coisas que ele não fez ou que ele deixou, poderia ter feito e deixado de fazer. E foi nesse momento que eu aprendi que eu teria que continuar, mesmo com todos os problemas que tinham acontecido, deixar lá e viver uma nova vida. E aí parece que aumentou meu desejo de ser pai, porque eu entendia que eu poderia fazer a diferença na vida dos meus filhos. E estava no processo, porque foi logo no início e continuou o processo. E na busca dessa busca, nós nesse período, né, pós revisão, eu fiz várias revisões, porque eu entendo que o Senhor, Ele quer ter vários encontros com a gente, e sempre tem algo que precisa ser renovado, sempre tem algo que precisa ser tratado, mesmo como revisionista, como também como equipe, né? O Senhor fala muito no nosso coração. Então é muito importante a gente ter essa atitude de buscar o Senhor e de ter esse encontro com Ele. E aí eu tive a oportunidade, quando o Senhor ele despertou esse desejo da paternidade em mim e da minha esposa, de entender que precisava de algo mais, eu precisava ser mais intenso. Foi quando, depois de 10 anos, eu voltando para a igreja, eu entrei numa célula. Aquele desejo, e o Senhor nos presenteou dentro de uma célula, após o trabalho de uma célula, Ele nos presenteou com com a gravidez da Ana, né? Eu falo que é um milagre de célula, porque foi lá que a gente estava nos dedicando, que a gente estava nos envolvido realmente no projeto de Deus. O Senhor falou assim: opa, agora está na hora, né? Não era no seu momento, é no meu momento. E aí veio a Ana, né? Foi um momento onde vocês se dedicaram, onde vocês acreditaram, né? E colocaram ali diante do Senhor. E falando em célula, né? Para quem não conhece célula, é um movimento que nós temos aqui na nossa igreja, onde nós fazemos ali uma reunião, né, em uma casa, em um local, onde nós falamos sobre temas, onde a gente leva o evangelho, onde leva ali a palavra, mas traz muito temas do nosso cotidiano, né, falam muito sobre isso. E tem momentos ali na célula onde nós fazemos pedido de oração. Então foi nesse momento ali, nesses pedidos, que vocês pediram por esse milagre. Isso, foi justamente nesse período que nós queremos. E logo após o Senhor nos abençoou. Foi algo que hoje a Ana está com 4 anos, mas cada dia é muito intenso, é algo sobrenatural, é tudo aquilo que eu realmente pedi para o Senhor. E logo depois a gente teve uma outra gravidez, né? Mesmo no período antes da Ana, nós fizemos vários tratamentos, fizemos vários exames, fizemos várias cirurgias, tanto a Luciana como eu, porque é importante o pai, o homem também ter essa responsabilidade de também se envolver no processo. Não é só a mulher, é muito mais difícil para ela do que para o homem. É interessante você falar isso, porque talvez tem pessoas que estejam nos assistindo e que têm esse sonho, têm esse desejo de ser mãe, de ser pai, mas muitas vezes coloca a sua responsabilidade na mulher, né? Que a mulher, ela tem que ter essa responsabilidade, mas o homem também ele precisa estar envolvido nisso, né? Procurar ver e tentar descobrir uma alternativa, o que está acontecendo. Então, muitos casais têm desistido desse sonho, porque muitas vezes não querem buscar, né, por tratamentos. Sim, exige um preconceito, né? E principalmente do homem, que acha que a responsabilidade sempre é da mulher. E na verdade é 50% de cada um. Nesse processo precisa ser bem tratado, e o homem tem um papel fundamental nisso. E no meu caso realmente eu tinha. Eu fui tratado e depois
A Luciana foi tratada, o dela foi muito mais difícil o processo, porque é muito mais dolorido, e ela não tinha sintomas de nada, e era algo inexplicável, porque a gente procurava achar o que era e não encontrava, não descobria. Até que chegou no momento que você falou, não, é isso. Ela descobriu, mesmo não tendo sintomas, uma doença, mas a gente fala que essa doença ela foi descoberta porque era propósito do Senhor naquele momento, né? Porque os médicos já tinham descartado qualquer possibilidade de ser uma endometriose, até porque ela não tinha sintomas de nenhum. E aí, num exame, uma microcirurgia, descobriu. E aí a gente crê que foi o Senhor. Falou, olha, é agora. E aí a gente teve essa oportunidade. Mas a gente poderia ter desistido, né? Se a gente tivesse ouvido o que as pessoas haviam falado, do que eu... Teriam parado, né? Não ter ido mais atrás. Como muito fazem, né? Então a gente decidiu não ouvir as vozes que tentavam de todas as formas nos diminuir. E aí logo depois a gente tentou, porque a gente tentou novamente, e aí a gente teve uma perda de um feto, que foi muito difícil, principalmente para minha esposa, né? Mulher é muita emoção. A gente também, mas a gente não demonstra. E aí, depois desse período, agora a gente falou assim, a gente precisa mais né? Ter a Ana sozinho. E aí a gente foi voltar a fazer os exames, né? Porque como ela teve sintomas lá antes, falou, vamos procurar antes de tentar, até porque a gente tem muito tempo a perder. E aí o sintoma, e aí nós fomos procurar, fazer exames, e o exame não estava dando nada certo. Cheguei a fazer um exame que deu que estava com infertilidade. Tem um exame lá zeradinho. Mais um desafio, mais um gigante. E Saul tentou me falar mais uma vez, olha, não desiste, nessa fase já tem uma filha, para que você vai atrás de outra? E aí foi quando a minha esposa ela veio até mim e falou, olha, eu sei que é um desejo nosso, mas é a vontade de Deus. Naquele momento, quando você recebeu, né, esse resultado, o que você sentiu? Eu me senti muito ruim, porque era um sonho da minha esposa e eu também de ter mais um filho. Mas como o processo, eu tive que fazer cirurgias, eu falei, realmente aconteceu alguma coisa e aí acabou não podendo mais ter mais filho. Então eu entendi, sabe, na hora. Quando eu peguei para falar para ela foi bastante difícil, mas eu falei, ela entendeu, ela falou, tudo bem, a gente já tem a Ana e tal, mas aquilo não estava no meu coração, ardia ainda, falou assim, olha, tá errado, não tem isso. E eu falei para ela, quando ela veio falar para mim, ela falou, Paula, vamos continuar. Eu falei, não, Lu, fica tranquila, creia, porque eu não me conformei com esse resultado. Aí eu fui no médico, o médico falou, tá estranho isso daí, né? Eu falei, realmente tá. E ele falou, você vai fazer outro exame. Eu falei, não vou fazer outro exame. Eu creio que não vai ter necessidade. Aí entra outra célula. Aí a gente estava em outra célula, na resgate, e lá a gente fez um momento de milagre mesmo. A gente colocou um envelopinho lá, e aí a gente colocou lá, e o meu pedido era de ter um filho. E minha esposa também, mas ela colocou e eu não sabia o que ela tinha colocado, até porque era um pedido individual. E a gente tinha o hábito de falar, e não teve a oportunidade de contar para todos, né? No meu envelope estava o milagre, estava meu filho. E eu tive a oportunidade, nesse período agora, de mesmo o Saul falando que não, mesmo os exames dizendo que não, de receber um sim. Você viu mover novamente de Deus. Mais uma vez. Naquele momento ali, vocês colocaram a fé de vocês em ação, né? Falou, Deus, eu creio, eu acredito que o Senhor pode fazer. Justamente. Então, mais uma vez, o Senhor nos presenteou,
né? Agora tá vindo aí a a Heloísa, e para a gente é um milagre, né? Um milagre por quê? Porque sempre vem com um não, mas o Senhor prova que a última palavra é dele. Amém. E a última palavra vem do Senhor, e que você não duvide disso. Paulo testemunha, né, compartilhando aquilo que Deus ele fez, onde o diagnóstico sempre foi negativo, né, Paulo? Sempre foi, não vai dar certo, os exames, não, mas a última palavra vem do Senhor. E eles acreditaram, eles perseveraram, eles não desistiram, buscaram ouvir sempre a voz de Deus, não ouvir as vozes contrárias, tentando desanimar, tentando trazer com que eles se sentirem menores, diminuíssem, não, mas eles acreditavam. Então que você possa acreditar. Não sei qual o milagre que você quer alcançar, não sei o que você tem pedido para Deus, mas creia que Deus ele pode fazer, ele pode transformar aquilo que você talvez acha que é impossível, mas Deus ele pode fazer. Verdade. Normalmente a nossa tendência é desanimar, é paralisar nas primeiras dificuldades. Mas a gente precisa crer que o Senhor tem um propósito, né? Assim como Davi não olhou para limitações que ele tinha, pela estatura do gigante, ele poderia naquele momento lá entender que ele seria uma presa fácil, como várias pessoas que já eram do exército, que eram pessoas treinadas, se tiveram medo naquele momento, mas ele entendeu que quem estava com ele é o maior de todos. Ele entendeu e creu que o propósito dele era maior e que Deus estava com ele. Assim como nós, muitas vezes nós temos algumas dificuldades na nossa vida, muitas vezes as pessoas dizem que nós não temos valor, muitas vezes as pessoas dizem que nós não vamos dar em nada, que nos desmerecem, né? Mas o Senhor ele tem algo muito grande para as nossas vidas. O propósito de Deus para nós é muito maior. Nós apenas precisamos estar sensíveis a ouvir a voz dele, porque aquilo que ele tem para nós é muito maior. Nós, às vezes, com o nosso olhar pequeno, às vezes nós paralisamos, a gente para de verdade, às vezes a gente retrocede, mas o Senhor ele quer que a gente continue, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às situações adversas. Ele tem uma solução para tudo. Só que a gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente quer fazer no nosso tempo, nas nossas vontades. E o tempo de Deus, ele é diferente dos nossos. O que a gente precisa ter, a consciência, é de saber entender isso. Saber ou perceber que o Senhor, ele está na peleja com a gente. Ele está com a gente. Ele não vai nos desamparar. Amém. Ele não desampara. E Deus ele sabe de todas as coisas, sabe o tempo certo para todas as coisas. Paulo ele viveu momentos difíceis, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele nunca desistiu. Ele sempre acreditou que Deus ele estava conduzindo, que Deus ele estava fazendo. E no tempo certo, Deus novamente presenteou vocês, né? Com mais, daqui a pouco chega aí a Elo. E teve mais desafios, Paulo? Você teve que enfrentar mais gigantes? Ou não? Falou, não, agora chega. Não, sempre aparecem, né? A gente tem os nossos desafios profissionais, as dificuldades do dia a dia, né? Que aparecem, mas o Senhor ele acaba conduzindo no caminho dele, e a gente percebe e entende que o propósito dele é maior que o nosso. Com relação ao profissional, as dificuldades que eu tive da faculdade, para poder entrar, depois agora eu consegui, graças a Deus, concluir um MBA, algo que estava no meu coração, mas eu não tinha condições, mas o Senhor ele abriu uma porta, ele me deu uma oportunidade, e o Senhor ele continua nos surpreendendo, né? No tempo dele, da forma dele, ele tem ainda nos cuidado. Então esse é o meu grande desafio, é continuar ouvindo a voz do Senhor, é continuar sensível à voz dele. Amém. Para que nós então possamos encerrar a nossa conexão diante da sua história, de você receber esse desafio, né, de estar aqui, de estar compartilhando, né, os milagres, os desafios que você teve que enfrentar, porque todos nós temos desafios. E o que você diria? Qual a mensagem que você diria para essas pessoas que estão ouvindo, que se conectou com a sua história? Não desistam. Não deixe que os Saús que aparecem nas nossas vidas tentam nos paralisar.
isso vai aparecer, vai acontecer, sempre terá pessoas e normalmente a gente acredita que os nossos gigantes vão ser sempre os opositores, né? Pessoas de longe. Às vezes são pessoas de perto mesmo, pessoas bem próximas da gente, que mesmo inconsciente tentam, de alguma forma, talvez até por um cuidado excessivo, mas a gente precisa entender que a vontade de Deus prevalece sobre todas as coisas. Então a gente precisa entender que a vontade, o propósito, ele tem que ser muito maior do que as palavras. Que a palavra do homem, ele tem menos valor do que a palavra de Deus. Então a gente precisa buscar, que a gente precisa encontrar a Cristo verdadeiramente, ter um relacionamento com Ele, porque Ele vai nos direcionar, Ele vai nos levar nos caminhos que é o caminho da verdade. Então não desista. Sempre vai aparecer palavras tentando nos tirar do foco, mas a gente precisa entender que o Senhor, Ele está na frente da nossa peleja. Ele está com a gente em meio às dificuldades, em meio aos gigantes, e é Ele quem vai nos dar a vitória. Então, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, não paralisa, não retroceda, continue firme, não desista, porque o Senhor, Ele está com a gente. Amém. Deus está conosco todos os dias. Amém? Então que essa conexão Ele possa ter falado ao teu coração, a ensinar a não desistir, a perseverar, a permanecer, a estar sempre atentos a ouvir a voz do Senhor. Mesmo diante de todas as situações difíceis que venham a surgir, mas que você esteja sempre pronto a permanecer e receber aquilo que Deus Ele tem para fazer na sua vida. Amém? Paulo, muito obrigada por você estar aqui, por compartilhar um pouco da sua história conosco. Eu que agradeço, que isso possa edificar muitas vidas. Amém. E se esse vídeo, se essa conexão, ele falou com você, que você possa compartilhar, que você possa deixar seu like, que você se inscreva no nosso canal. Amém? E se você precisar, se você quiser entrar em contato conosco, não sei aquilo que você tem vivido, mas se você precisa de ajuda, entre em contato conosco. O telefone do nosso pastor vai aparecer na tela. Entre em contato. Amém? Então que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração para que nós possamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa conexão. Obrigada, Deus, por essa palavra. Senhor Deus, nos ensina, Pai, a estar cada dia mais perto de Ti. Nos ensina, Deus, a ter relacionamento, Te buscar, Deus, todos os dias. Nos ensina, Deus, a derrotar os nossos gigantes. Nos ensina, Deus, a não desistir do propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Que essa palavra, Deus, ela tenha vindo de encontro com cada coração essa noite, trazendo transformação, trazendo, Deus, aquilo que precisa sobre cada vida que esteve aqui conectados conosco. Nós oramos, ó Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Esse final de semana nós temos nossa Arena Jovem, às 18 e às 20 horas. Domingo, nosso culto da família, às 10 da manhã e às 19 horas. Amém? Que Deus Ele te abençoe e até semana que vem.